que o Senhor tem para nos conceder neste dia. Eu queria convidar a todos para nós fazermos uma leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, que nos fala uma passagem conhecida, mas ela é maravilhosa e nos traz, com certeza, um renovo nesta manhã. Capítulo 5 de Lucas, do versículo, vamos ler alguns versículos, eu vou ler o versículo 1 ao 5, e aí nós iremos meditar na palavra do Senhor nesta manhã, né? Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Nazaré, de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, lá estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: afasta-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5 diz assim: e respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Nesta passagem, uma passagem que Jesus, um dos seus dias, que Jesus estava andando e falando de Jesus, havia uma grande multidão. E a Bíblia diz, no versículo 1, que a multidão o apertava, a multidão estava próximo dele, ali querendo ouvir algo de Jesus. Algo de Jesus. E quem era que estava ali? Era a multidão, era o povo, tantas pessoas, assim como eu e você. Muitas vezes necessitamos, precisamos, estamos carentes de ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus estava ali à beira daquele lago. E a multidão estava o apertando, próximo dele. E Jesus, que não nega para ninguém a sua palavra. Jesus que não se retira quando você se chega a Ele. Ele está pronto para te ouvir. Jesus procurou uma maneira, uma forma melhor de transmitir a sua palavra. Porque a Bíblia nos diz que o salmista fala que assim como o servo clama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. A nossa alma, a minha, a sua alma tem sede do Deus vivo. E nesta manhã, neste dia, este Deus vivo, Jesus, o Salvador, tem uma palavra para o seu coração. É a palavra de Deus, porque o povo queria ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem de Jesus. Vem de Jesus, através do Espírito Santo, nesta manhã. O Espírito Santo vai falar contigo. E Jesus, olhando, viu que na beira daquele lago, ali próximo, havia 2 barcos. Jesus olhou e viu os barcos. Mas ele não só viu os barcos, ele viu quem estava no barco também. Diz assim: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as suas redes. Cada um tem um motivo no seu dia. Estes 2 pescadores, que nós vamos ver que quem era, que tornou-se 2 grandes homens de Deus, pescadores de homem, de alma, levando o evangelho. Mas naquele momento,
eles estavam lá lavando as redes. E a multidão do outro lado. Então Jesus estava ali observando, o povo querendo ouvir Jesus. Mas Jesus tinha propósito ali, para a multidão e para Pedro. Para a multidão e para Pedro. A multidão quer ouvir a voz de Deus. E Pedro, você, no seu particular, hoje, você também precisa ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja lavando as redes na beira do largo. Você tenha trabalhado o dia todo e está pensando, Jesus está falando só para a multidão. Jesus fala com um, Jesus fala com o outro, mas Jesus não me vê. Mas Jesus viu. A Bíblia diz que Jesus viu. Ele olhou e viu 2 barcos e os seus pescadores. Ele olhou e viu. Jesus nesta manhã, Ele olha e te vê. Ele contempla a sua necessidade. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece o seu interior. Ele te sonda. Assim como o salmista diz, olha, nem mesmo antes que eu fale uma palavra, o Senhor já sabe o que vai falar. Jesus sabe o que você precisa neste dia. O Senhor sabe o que você precisa nesta manhã, deste dia. A multidão, o Senhor cuida. A multidão queria ouvir a voz de Deus. E Jesus estava ali preocupado, não preocupado, mas de uma forma, para atender aquela multidão, Jesus queria dar algo, o melhor. Jesus tem o melhor para todos. Para a multidão e para você. Para você, que hoje é o Pedro, que pescou a noite toda, que lutou, tem lutado, tem batalhado, e às vezes você não consegue enxergar o agir de Deus. Você não consegue ver o milagre do Senhor Jesus. Não consegue contemplar o olhar de Cristo para você. Mas os olhos do Senhor contemplam todos os moradores da terra. E neste dia o Senhor está te vendo. Está contemplando o seu agir. E aí Jesus falou, olhou e falou, olha, no seu coração Jesus já falou, ali tem alguém especial. Alguém que eu tenho um plano, um projeto na vida deles. Mas antes eu vou entrar no seu barco. Antes eu vou utilizar o seu barco. Aquilo que ele tem. Jesus quer utilizar aquilo que você tem. Você pode dizer, eu não tenho nada. Mas vê se Jesus, se não tem um barquinho para Jesus entrar na sua vida neste dia. Deixa Jesus entrar neste barco da sua vida para que Ele possa mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua história. E Jesus foi até a beira daquele lago. Se afastou um pouco da multidão. Não deixou a multidão. Apenas se afastou um pouco a multidão. E foi até o barco. E entrou, a Bíblia diz que ele entrou. E entrando num dos barcos, e o barco era de Simão, de Pedro, Simão Pedro. E pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra. E assentou-se e ensinava do barco a multidão. Jesus não foi embora, não deixou a multidão. Jesus não despede ninguém vazio. Jesus não despede ninguém vazio. Ele atende a todos. E também a você, que é Pedro, que precisa de um milagre. Você que precisa daquilo que o homem, que a multidão não consegue ver, que o ambiente onde que tem muitas pessoas, não consegue ver. Você precisa de um particular com Jesus. E Jesus quer entrar no seu barco. E Jesus entrou no barco de Simão e ele assentou-se. Ele ficou confortável naquele barco e começou a ensinar a multidão, a pregar a palavra do Senhor, a transmitir as boas novas de salvação, as boas novas que libertam, as boas novas que transformam, as boas novas que faz você andar sobre esta terra. Jesus estava falando para a multidão. Mas onde que estava Pedro?
Pedro estava com Jesus no barco, porque foi ele que afastou o barco da areia, da beira da praia, deixou um pouco distante. Jesus estava, e Pedro estava ali ouvindo a mensagem. Jesus estava falando para a multidão, mas Pedro estava ali ouvindo. Que nesta manhã você possa ouvir o que o Espírito diz ao seu coração, aquilo que Deus tem para a sua vida, que você possa dar crédito, assim como disse o profeta: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Nesta manhã o Senhor quer manifestar o seu braço, a sua mão forte em favor da sua vida, mas você precisa dar crédito à voz do Senhor. A voz do Senhor. E Jesus já entrou no barco. E Simão está lá ouvindo. E Jesus pregando para a multidão. E Pedro estava ouvindo. Muitas vezes você ouve tanta coisa, você consegue ouvir tanta coisa, mas não consegue ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus, não consegue ouvir a Jesus. Mas nesta manhã o Espírito Santo te diz: dê crédito à minha voz, porque eu quero fazer algo especial na sua vida. Eu quero mudar a sua história. Você pode estar lavando as redes na beira da praia, já pescou e não pegou nada, já lutou e não consegue nada dá certo. Você diz: eu não vou fazer mais nada, eu já estou lavando as redes, eu já vou guardar, eu vou partir para outra. Mas Jesus falou: Jesus está te vendo. Jesus está te vendo como ele viu aqueles 2 pescadores. E Jesus entrou no barco e começou a pregar. Nesta manhã, Deus, através da sua palavra, porque a sua palavra, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, de 2 fios. Ela penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. O homem não consegue, mas Jesus, através da sua palavra nesta manhã, está entrando no seu coração, na sua vida, e está destrinchando aquilo que está no seu coração. E o Senhor está dizendo: olha, eu quero mudar a sua história, eu quero fazer algo novo na sua vida. Deixe que eu vou fazer por você, deixe que eu vou agir em seu favor. Você tem lutado e não tem conseguido, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso, e todo o poder foi me dado nos céus e na terra. O Senhor Jesus disse isso. Os discípulos um dia encontraram Jesus e ficaram assustados. Jesus falou: não se preocupe, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, toda a autoridade. Então esta autoridade, através da palavra de Jesus, ele pode mudar a sua história, ele pode mudar o seu viver. A multidão e Jesus pregando, mas chegou o momento em que a palavra de Deus para a multidão foi transmitida. Jesus já fala para as multidões, mas chegou o momento, Jesus falou, parou, acabou a mensagem da multidão. E aí Jesus agora foi tratar com Pedro. Jesus falou: olha, versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: afasta-te ao mar alto, para o meio do mar, e lançai a rede, as vossas redes. Afasta para o meio do mar, para lançar as vossas redes. Para quê? Para pescar. Mas ele tinha pescado a noite toda. Eles tinham pescado a noite toda e não tinha pego nada.
Jesus sabia. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele conhece todas as coisas. Jesus sabia. Pedro não precisava ter dito, falar para Jesus que ele não tinha pego nada, porque Jesus sabia. E era por isso que Jesus estava mandando: Pedro, eu vou te mostrar quem é que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Eu sou aquele que criou os céus e a terra. Pela minha palavra, eu disse: haja luz, e houve luz. Eu criei todas as coisas estão na minha autoridade. E ele disse: Pedro, agora é com você. Pega esse barco, afasta-se ao mar, vai para as águas profundas, anda um pouco mais, sai da beira, do raso, sai do raso, se aprofunde mais. Jesus está dizendo: se aprofunde mais, entre um pouco mais na presença de Jesus, se aprofunde mais. O Espírito Santo vai te encher, vai te derramar sobre você a tua graça, a unção do teu poder, a tua glória, vai mudar a tua história. Mas se aprofunde mais na presença de Jesus, ouvindo aquilo que o Senhor tem para você. Dê crédito à sua palavra. E aí Pedro obedeceu. Pedro já tinha ouvido Jesus falar a mensagem de salvação, feito palavras transformadoras para a multidão. Mas o particular agora era com Pedro. E Pedro foi para o meio do mar. Por quê? Porque ele disse no versículo 5: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Mestre, eu estou cansado. Mestre, eu já passei a noite em sono, sem dormir. Os meus colegas, companheiros também de trabalho, também passaram a noite, e nós somos peritos nesta obra da pesca. Somos bons pescadores, temos esse ofício, sabemos a região e o dia, onde que o peixe se encontra, e nós lançamos a rede a noite toda e não pegamos nada, mestre, não pegamos nada. Nós estamos cansados, mas como o Senhor está mandando, sobre a tua palavra, sobre o teu mandar, sobre o teu agir, eu vou lançar a rede. Nós vamos lançar a rede, porque agora a responsabilidade não é mais minha, é tua. Jesus falou: então não se preocupe, porque todo o poder, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, então eu assumo a responsabilidade. Jesus disse: pode deixar. E Pedro foi lançar a rede porque Pedro sabia. Agora não é mais dele. Pedro não está escrito, mas eu creio que Pedro falou: agora não é minha responsabilidade não. Se o Senhor quer que eu vou lançar a rede, eu vou lançar. Eu não peguei nada. As águas, o peixe sumiu, desapareceu. Mas Jesus é aquele que faz o peixe surgir. Do nada, Jesus faz milagre acontecer. Jesus multiplica, Jesus transforma vinho, água em vinho. Jesus faz o azeite da botija não acabar. É Ele que muda a história. Jesus falou: então não se preocupe, lança a rede. A sua obrigação, o seu dever é lançar a rede, Pedro. Eu mandei você lançar a rede. Vai para o fundo, vai para o mar mais profundo, porque lá o peixe está. Porque Jesus já deu ordem aos peixes para ir para a rede. Jesus já deu ordem ao milagre para acontecer na sua vida. Jesus já deu ordem e a porta já está aberta. Jesus já deu ordem e a cura já está chegando. Jesus já deu ordem e a libertação daquele do seu ente querido, da sua família, já chegou. Basta você crer, lançar a rede, se aprofundar na presença do Senhor, que aí você vai ver o milagre acontecer. O milagre acontecer. Como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu,
são as que subiram ao coração do homem. E não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou, tem preparado para os que o amam. Se você ama a Deus, se você quer ter um relacionamento com Cristo, Ele, através da sua palavra nesta manhã, Ele quer mudar a sua história, porque Ele é o Deus que não dorme, Ele é o Deus que trabalha todos os dias em favor daqueles que o temem, e o guarda e o livra, porque Jesus é o único Deus e Salvador, aquele que pode mudar a minha e a sua história. E aí Pedro lançou a rede. Pedro lançou a rede. Por que Pedro lançou a rede? Porque Jesus mandou. Quando Jesus fala, o homem obedece. E aquele que não obedece, ele perece. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, a sua palavra. Quando nós tememos ao Senhor, nós damos crédito à sua palavra, nós ouvimos a sua palavra, nós lançamos a rede quando Ele manda pescar. Você talvez não queira mais pescar, não queira mais trabalhar para o Senhor, você já desistiu. Você talvez já neste dia está nos ouvindo, está aqui, você já trilhou os caminhos com o Senhor, já andou com o Senhor, mas as lutas, as dificuldades, as coisas desta vida, fizeram você afastar-se de Cristo. Não foi Cristo que se afastou de você, foi você que se afastou de Cristo, foi você que deixou as coisas desta vida sobrepor você, a sua fé, te abater, consumir, mas o Senhor quer te levantar nesta noite, nesta manhã, neste dia, o Senhor quer te trazer de volta, Ele quer te usar, entrar no seu barco, para você lançar rede, para você pescar, porque o milagre o Senhor quer fazer na sua vida, o Senhor quer transformar a sua vida, Ele quer entrar na sua vida. E sabe o que aconteceu? Sabe o que acontece quando eu e você nos entregamos a Jesus, nós obedecemos o Senhor? O milagre acontece. Quando nós fazemos aquilo que Jesus pede, o milagre acontece. Sabe por que o milagre acontece? Porque Jesus falou, usando o profeta Isaías, assim como a chuva, assim como a neve que desce do céu, e para lá não torna, mas regam a terra, faz com que produza e dê fruto. Assim é a minha palavra, a palavra que sai da minha boca, disse Jesus. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará aquilo que me apraz, e prosperará, ela agirá, ela irá fazer aquilo que Ele ordenou. E o Senhor diz desta manhã, se você tem que lançar a rede, então lance a rede, porque você vai pegar peixe. Lance a rede. Você pode ter trabalhado a noite toda, você pode ter passado o dia todo lutando, você pode ter vindo até hoje, até agora, e nada tem dado certo na sua vida. Mas Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer transformar. E o primeiro passo é reconhecer que Ele é o único Deus, o Salvador da nossa vida. É aquele que pode mudar. Ele tem algo especial para você nesta terra e no céu. Ele tem a salvação para te dar. E aí Ele vai começar a trabalhar no seu viver, vai começar a trabalhar na sua vida, Ele vai começar a agir em seu favor, em favor dos seus. E você vai começar a perceber que andar com Jesus é melhor. Você entra no mar, as ondas levantam, mas o barco não afunda. Você passa no fogo,
as chamas se levantam, mas elas não te queimam. Você anda por água, mas elas não te afogam. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Ele vai te sustentar, te guardar e te proteger, porque Deus está sempre presente. Ele tem uma aliança comigo, com você, com aquele que realmente dá crédito à sua voz. Pedro, apesar de ter passado a noite toda trabalhando, estava cansado, ele deu crédito à voz de Cristo. Ele deu crédito à voz de Deus. Porque Jesus falou: Pedro, lança-te ao mar, vai mais às águas profundas, e lá, lança a rede. Lança a rede para quê? Não era para lavar, não, era para pescar. Porque eles já estavam lavando as redes. Lança a rede para pescar novamente, Pedro. Pedro até questionou, lógico que ele estava certo, dentro da sua razão. Ele tinha pescado a noite toda, tinha trabalhado a noite toda, e não tinha conseguido. Você tem lutado, tem pescado, tem batalhado e não tem conseguido. Você tem direito. Quando eu falo direito, entre aspas, você pode questionar a Deus, mas nesta noite, nesta manhã, o seu questionamento tem uma resposta para você. Jesus está falando: eu vou mudar a sua história. Lance a rede, porque vai vir peixe, vai vir milagre na sua vida. A porta vai estar aberta para você. A porta da salvação, a porta da libertação, a porta da cura, da transformação de uma vida nova com Cristo. Uma vida nova com Cristo. As águas vão rolar, o mar vai se levantar, mas Jesus vai estar no seu barco. Jesus vai estar no seu barco. E você vai ver que você não vai vir a pique. E fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes. E rompiam-se a rede. Olha o milagre. Quando você ouve a voz de Deus, quando você dá crédito à palavra do Senhor, o milagre acontece. E ele acontece de forma tão transbordante, de tão maravilhosa. O milagre não se explica de forma tão grande, que não fica só para você. O milagre que Deus faz na sua vida alcança os seus, alcança seus vizinhos, alcança sua família, alcança seus filhos, alcança aquele para onde que você vai andando, o milagre vai alcançando. Por quê? Porque ele é transbordante na sua vida. Porque você deu crédito à voz de Cristo. Você deu crédito à palavra do Senhor. Você deu crédito à voz de Jesus. Lance a rede. E você lançou. Você lançou. E nesta manhã, neste dia, você pode até falar, mas você está falando, presbítero, para me lançar a rede. Eu já tenho lançado, sim. Talvez você tenha lançado sim a rede, todos os dias. Mas tem lançado por sua conta própria. Você tem lançado com a sua força. Deixa Jesus autorizar você. Deixa Jesus te dar autorização. Você vai lançar a rede sobre a autoridade de Cristo. E aí quando você lançar, você vai pescar. Porque não é somente você jogar a rede. Você vai jogar a rede, mas quem vai enviar o peixe é Jesus. Você vai jogar a rede, mas quem vai mandar o milagre, fazer o milagre, é Cristo na sua vida. Ele vai fazer o milagre. Porque quem faz milagre é Jesus. Jesus faz milagre. Eu sou milagre. Você é milagre neste dia, porque o Senhor tem muita gente neste dia que quer ouvir, como no versículo 1, a multidão, tem multidões de pessoas que estão com a alma abatida, cansada. Jesus fala para cada um em particular, mas para você, Pedro, neste dia, para você, o Senhor tem um particular com você. Ele quer ir à pescaria com você. Ele quer ir junto. Jesus não mandou Pedro ir ao mar e ficou lá na praia, não. Jesus estava no barco. Jesus falou para Pedro: afasta-se ao mar e lance a rede para pescar. Ou seja, Jesus estava ali. Jesus vai estar sempre do seu lado, preparando o milagre,
preparando os teus caminhos, dirigindo os teus passos, agindo em seu favor, fazendo milagre. Sabe a cura que você precisa? Você pode até dizer assim, mas é um câncer. Jesus cura câncer nesta manhã. É algo que a medicina não pode fazer. Jesus pode fazer. Porque Ele é o Deus do impossível. Não há nada impossível para Jesus. Nada é impossível para Cristo. Jesus tem algo especial na sua vida. Você viu que a pesca é grande quando nós damos crédito à voz do Senhor. A pesca é grande quando nós damos crédito à voz do Senhor. Por quê? Porque operando o Senhor, operando Ele, operando, agindo Deus, agindo o Senhor na minha e na sua vida, ninguém pode impedir. Pode levantar quem for que levantar. A dificuldade que você está passando neste dia, a dificuldade que nós passamos, quando nós nos deleitamos do Senhor, nós colocamos o nosso desejo, nosso deleite, aquilo que nós desejamos diante do Senhor, Ele tudo fará, porque nada pode ser impedido aquilo que o Senhor pode fazer. Nada pode ser impedido. Então, possa ser que você tenha feito de tudo, como esses pescadores, como Pedro. Mas, neste dia, Jesus está entrando no seu barco. Jesus está indo ao mar profundo com você. E lá você vai lançar a rede. E quando você lançar a rede, o milagre já tem sido preparado para você neste dia. Jesus já tem um milagre pronto para você. E esse milagre é transbordante. E o versículo seguinte diz que Jesus, quando eles lançaram a rede, colheram, eles pegaram tanto peixe, para quem tinha trabalhado a noite toda, quem tinha lançado várias vezes, eu acredito, a rede nas águas, o peixe está ali, o peixe está aqui, e não pegou nada. Pedro deveria ter falado para os companheiros dele, olha, vamos para aquele lado lá, porque lá eu acho que os peixes vão estar. E lançavam a rede, e não pegava nada. Mas quando Jesus mandou lançar a rede, eles pegaram uma quantidade muito grande de peixe. De tal maneira que eles não conseguiam puxar a rede. Era tanto peixe que não cabia no barco. Eles chamaram os colegas, um outro barco, para ajudar na pesca. É assim que Jesus faz. O milagre é transbordante e você vai conseguir ajudar outras pessoas. Talvez seja no seu coração, se olha, mas se eu pudesse, você não pode não, quem pode é Jesus. Se eu pudesse, se eu faria, quem pode é Jesus. Jesus pode na sua vida. E se Jesus pode, Ele faz com que você faça. Talvez você tenha esse desejo de fazer algo, mas não consegue. Porque com as suas próprias forças. Mas quando Jesus faz, você vai conseguir dividir, repartir, fazer com que as coisas mudem, não só na sua vida, mas na vida dos outros. Por quê? Porque o milagre da pescaria foi dado por Jesus. Os peixes foram colocados na rede, foi Jesus que enviou os peixes. E eles colocaram no barco. Foi tão tremendo, que quando eles viram que era pescaria, eles se assustaram. Falou, isso não é comum. O milagre não se explica. Mas Jesus, Ele é o dono do milagre. E eles disseram, olha, Simão Pedro vendo aqui, ele prostrou-se aos pés de Jesus, aos pés do mestre, e disse, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu não estou entendendo. Eu trabalhei a noite toda e não pesquei nada, mas através da tua palavra veio, olha só o tanto de peixe. Ausenta-te de mim, porque eu eu sou muito falho para estar diante de ti. Talvez você seja assim.
nesta manhã. Jesus é tão bom e eu já errei tanto. Jesus é tão santo e eu sou tão pecador. Mas Jesus veio para salvar o pecador. Jesus veio para libertar aquele que está aprisionado. Jesus veio transformar a vida. E você pode falar, eu sou indigno. Pedro aqui neste momento, junto com os seus companheiros, se acharam indignos da grandeza, do milagre, da presença, do poder daquele grandioso rei, o mestre, o Senhor Jesus. Eles se acharam indignos. Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Mas Jesus falou, não temas, Pedro, não temas, Pedro, porque a partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixe, não. Eu vou te fazer pescador de homens. Eu vou mudar a sua história. Então não se sinta indigno, porque Jesus quer entrar no seu barco, Jesus quer entrar na sua casa, Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer mudar a sua história, porque Ele é Deus, e Ele veio para salvar ao pecador, do mais vil pecador que era eu. Jesus te ama, Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer te salvar. Lembra, tem uma passagem em que o centurião, um homem, estava com um servo, com um criado, enfermo, endemoniado, e ele amava aquele servo, aquele criado, esse centurião, e foi até Jesus, e pediu para Jesus curá-lo, pediu para Jesus solucionar aquele problema, libertar aquele servo. E Jesus disse, prontamente, Jesus está sempre pronto para atender. Como no início, a multidão estava apertando Jesus. E Jesus queria, para ouvir a palavra, a multidão estava apertando. Mas Jesus não foi embora, não. Jesus apenas se afastou para transmitir melhor a sua palavra, transmitir melhor a sua mensagem de salvação. Ele entrou no barco de Pedro e falou para a multidão. Quando o centurião chegou diante de Jesus, falou, Senhor, meu servo, meu criado, ele está terrivelmente endemoniado, ele está passando uma situação difícil. Jesus falou, não tem problema, eu vou lá na sua casa, eu vou lá mudar essa história, vou libertar este homem. O centurião disse, não, se achou indigno, ele se achou indigno, mas ele disse, mesmo assim, Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, porque eu sou pecador. Eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Nesta manhã, neste dia, mesmo que você se ache indigno, fala para Jesus, diz Jesus, somente uma palavra, socorre-me, cura-me, liberta-me, que o Senhor está entrando na sua casa nesta noite, neste dia. O Senhor está entrando na tua casa, fazendo milagre. Você pode se sentir indigno, mas o Senhor vai transformar, vai colocar veste nova na sua vida, vai mudar a sua história, vai fazer com que você entenda que Ele te ama. Ele não olha para as suas falhas, não. Ele olha para o seu coração. Ele está olhando para o seu coração, desejoso de mudança, desejoso de libertação, desejoso de transformação. Então, não deixe para amanhã. Aceite Jesus hoje. Entenda que Ele quer mudar a sua história. Creia. Não se sinta tão indigno de não receber a Cristo, porque Ele está de braços abertos, pronto a te atender. Diz, Senhor, somente uma palavra, diz, e o meu criado sarará. E o criado sarou. Naquele mesmo momento, Jesus liberou a palavra. Jesus está liberando uma palavra de libertação para a sua vida, de cura para a sua vida, de salvação para a sua vida. Neste dia, o Senhor está liberando uma palavra de transformação no seu lar, liberando uma palavra de salvação, liberando uma palavra de libertação das drogas, da enfermidade, do mal que está afligindo a sua vida. Jesus está liberando esta palavra. E o centurião diz, olha, Senhor,
eu não sou digno. E Jesus se maravilhou-se. Jesus maravilhou-se de ouvir que aquele homem, mesmo se sentindo indigno, ele disse: Senhor, eu também tenho autoridade. Eu sou um homem de autoridade. O centurião falando para Jesus: eu tenho soldados. Eu digo a um vai, ele vai. Eu digo vem, ele vem. Eu digo ao meu servo vai, ele vai. Eu digo vem, ele vem. Da mesma forma, o Senhor tem poder para dizer: cura, chegue lá no meu servo e ele será curado. Jesus, então vai ser curado agora. Jesus cura, é justamente Jesus liberta, Jesus transforma. Por quê? Porque mais indigno que você se sinta, o Senhor é aquele que perdoa pecado, é aquele que transforma a vida e Ele quer mudar a sua história nesta manhã. Ele já entrou no seu barco, Ele já vai com você, como foi com Pedro, ao meio do mar. E Pedro lançou a rede. Você lance a sua rede, porque o milagre neste dia vai acontecer na minha e na sua vida. É Deus que muda, é Deus que transforma. Não é você que pode fazer, não. Quem faz é Deus. Quem muda é Deus. Porque um Deus como o nosso, um Deus, a Bíblia diz, Isaías 64:4, que nunca se viu, nem se ouviu, um Deus como o nosso, que todos os dias, todo momento, Ele trabalha em favor daqueles que o amam e o temem. Deus está sempre pelejando as suas pelejas, lutando as suas lutas. O Senhor não te abandona. Por mais difícil que seja a sua prova, a sua luta, o Senhor vai estar sempre te ajudando. Ele vai estar dando sempre estratégia para você sair desta dificuldade. Que neste dia você possa dar crédito à voz do Senhor, como disse o profeta. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor, que possa ser manifestado neste dia, na sua vida, o braço do Senhor, a mão do Senhor estendida, porque as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, elas estão sempre estendidas em seu favor. Os seus ouvidos não estão agravados, O Senhor ouve a sua petição neste dia. O Senhor, Ele compreende, por mais que não saia a palavra da sua boca, o Senhor entende o gemido do seu coração, da sua alma. Neste dia, o Senhor está te ouvindo, está contemplando a sua voz. Mas se você tiver um fogo, tiver algo, possa falar: Senhor, socorre-me. E o Senhor diz: olha, clame a mim. Você está na beira da praia, já está lavando a rede, já lavou a rede. Não dá nada certo, clame a mim, e eu vou te responder. Eu te ouço, eu vou fazer algo grande, maior, que você não sabe, que você não entende. Eu vou transformar a sua história, quando você der crédito à minha pregação. E Jesus, naquele dia, Ele contemplou que a multidão queria ouvir uma palavra, mas que Pedro estava lá no barco. Assim como muitas vezes nós estamos do lado, sentado, e todo mundo vê, mas parece que você olha e fala: mas ninguém está me vendo. Jesus está te vendo, Jesus está contemplando, Jesus está te observando. Os olhos do Senhor contempla os moradores da terra, os olhos do Senhor contempla todos os moradores da terra, e na sua angústia, diz lá o Salmo 107, versículo 20, que um salmo maravilhoso, em que fala do povo, do povo de Deus, que na sua peregrinação, lutas e provas e desertos surgiam, mas diz no versículo 20, do Salmo 107, que na angústia, quando eles estavam angustiados, quando eles não tinham mais condições, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor
enviou, Deus enviou, Deus enviou, Deus enviou a sua palavra e o sarou. Jesus envia a sua palavra nesta manhã e o sara. Deus enviou a sua palavra e os livrou da destruição. O inimigo estava ali ao redor, querendo tragar, querendo pegar, mas Jesus enviou a sua palavra, e Jesus é a palavra viva nesta manhã. Jesus é o Deus vivo, é a sua palavra, é o Deus vivo. Ele veio para livrar você da destruição. Ele veio para sarar a sua alma, sarar as suas enfermidades. Ele levou sobre si todas as enfermidades, a minha, a sua, as nossas enfermidades. Quando na angústia, clame ao Senhor, que Ele envia a sua palavra. O próprio Cristo se faz presente na minha e na sua vida, através do Espírito Santo. Ele transforma o nosso coração, o nosso ser. Ele quer fazer algo para mim e para você. Por quê, meu irmão? Porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, onde que o homem, o médico, não consegue entrar, não consegue ver, não consegue sentir. Mas Jesus sabe, Jesus vê, Jesus entra, Jesus sente, Jesus sabe a sua estrutura. Antes mesmo que saia uma palavra da sua boca, o Senhor já sabe o que você precisa, o que você precisa. Jesus, através da sua palavra, Ele diz, olha, acaso, se eu falar, não vai acontecer? Se por acaso eu disser que as coisas vão acontecer, não vai acontecer? Acontece. Sabe por quê? Porque Ele não é Deus. Ele é Deus, Ele não é homem. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele não é homem para que minta, para que volte atrás, para que retire a sua palavra. Não, a sua palavra, ela é fiel e verdadeira. Quando Ele diz, ela se cumpre. Quando Ele fala, ela se cumpre. Jesus diz assim, haja luz, e houve luz. Havia trevas sobre a face da terra, mas pela palavra que eu creio, pela palavra que Jesus quer te enviar nesta manhã, através do seu coração, no seu coração, Jesus mudou, criou, e diz Jesus, haja luz, e houve luz. Que neste dia, a palavra do Senhor, a palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que é ordenada por Jesus, lance a rede, afasta-se da beira da água, do beira da praia, vai lançar rede, deixa a tristeza, deixa a angústia, deixa esta vida que não vai dar certo sim, porque com Jesus dá tudo certo. Lance a rede, porque o milagre, a responsabilidade não é sua não, é de Deus, a responsabilidade é de Cristo, porque toda a autoridade foi dada a Cristo. Então quando Ele falar que vai acontecer, vai acontecer. Você pode até dizer, vai acontecer, e não acontece. Você pode até dizer, vai fazer, e não faz. Por quê? Porque você é homem. Mas quando Deus fala, Ele cumpre. Operando Ele, quem impedirá? Quem é que vai impedir o agir de Deus na minha e na sua vida? O profeta Abacuque, ele disse um dia, Senhor, eu ouvi a tua voz, a tua palavra, eu ouvi a tua palavra e temi. Se neste dia você tem ouvido a palavra do Senhor, não é temor de ter medo, não. É temor de reconhecer que Ele é Senhor. Para ser o teu Salvador, primeiro Ele precisa ser o teu Senhor. Ele só é Salvador daquele que tem como Senhor. Ele quer mudar a sua história. Ele quer transformar a sua vida. Então, que Deus te abençoe. Que Deus te conceda, cada dia, a oportunidade de você dar crédito à voz de Cristo, dar crédito à palavra do Senhor, porque Ele continua falando contigo. Mas antes de eu encerrar, eu quero falar para você, jovem,
que também começou neste dia, essa semana, o dia de hoje. Jesus tem uma palavra para você. O salmista diz, olha, como purificará o jovem o seu caminho? O caminho do dia de hoje, o caminho desta semana, o caminho da sua vida. Como é que purificará o jovem o seu caminho? Eu quero dizer para você, observando conforme a palavra de Deus. Então, jovem, observe a palavra de Deus, porque Ele vai purificar o seu caminho. Ele vai te guardar, te livrar. Guarda-te. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Que Deus abençoe, que o Senhor Jesus continue falando aos seus corações. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.